equilíbrio caminhando no sentido de contração de volume. Então agora nós vamos ver o seguinte, nós vimos essa reação em que a pressão afetava esse equilíbrio. Nós vamos ver um exemplo em que pode acontecer de eu ter gases reagindo perfeitamente, eu variar a pressão e não conseguir afetar o equilíbrio. Veja como isso é possível. Então temos uma reação de H2 mais Cl2 formando 2 de HCl. Então eu tenho 2 volumes, 2 mols de gases do lado dos reagentes e 2 mols do lado do produto. Então 2 volumes de um lado, 2 volumes do outro. Quer dizer que a variação da pressão não vai afetar esse equilíbrio porque não há nem contração, nem expansão de volume. Bom, agora o que a gente vai fazer é ver a temperatura, a variação da temperatura agindo nesses equilíbrios, não é? A ideia também é mais ou menos essa, não é? Se você aquece, lembra que nós estamos falando de reações reversíveis, então deve existir um sentido endotérmico, um sentido exotérmico. Se você aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica, você dá calor, o equilíbrio tenta absorver. Se você retira, você diminui a temperatura, o equilíbrio vai tentar repor o que você está tirando dele, então vai tentar se deslocar para o sentido exotérmico. Então olha só para ficar bem claro, não se esqueçam que se você aumentar a temperatura, aumenta a velocidade de qualquer reação química. A reação sempre vai acontecer mais rápido. Só estamos dizendo que favorece uma em relação à outra. Então vamos ver o que acontece com a temperatura ali. Então nós temos a reação de N2 mais O2 formando 2 de NO. O ΔH positivo caracteriza a reação endotérmica. Então a reação direta é endo, a reação inversa é exo. Vamos ver o próximo quadro então, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, como já dissemos, favorece a reação endo. Eu estou dando calor, o equilíbrio vai tentar absorver. Então, N2 mais O2 iria se deslocar para a direita. A produção do NO iria aumentar, que é justamente o sentido endotérmico da reação. Se você olhar, então, agora a próxima tela, então, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Nesse exemplo que nós estamos dando aí, o sentido exotérmico era o sentido inverso. Então, se você diminuir a temperatura, favorece a produção de N2 e O2. Dá uma olhadinha na tela. Então, nós temos lá a situação inicial, com N2, O2, 2 de NO. Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer o sentido endotérmico. Então, vai aumentar a produção de NO. Então, você observa que aumenta o número de moléculas de NO. Bom, então, nós acabamos de ver assim, os fatores que afetam o equilíbrio, como eles afetam, animações que mostram esse deslocamento de equilíbrio. Façam exercícios, não é? E boa sorte. Até a próxima aula.